Amados, vamos dar início à nossa matéria de bibliologia, doutrina das Escrituras. Então, nós veremos uma pequena introdução, o que é a Bíblia, uma breve história da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, a estrutura da Bíblia, o que é inerrância e infalibilidade, tipos de Bíblia, métodos de tradução, os perigos nas traduções, os perigos nas interpretações, conclusão e uma bibliografia. Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Nos últimos anos, tem havido um crescimento enorme na venda de produtos religiosos. Livros e revistas têm enchido as livrarias e bancas de jornal e até mesmo programas de televisão, como o Globo Repórter e o Fantástico, são ferramentas usadas pelo inimigo para disseminar informações falsas sobre Jesus e a Bíblia. Algumas livrarias nos shoppings da cidade, que antigamente eram livrarias técnicas, hoje são totalmente especializadas em literatura esotérica. Amados, onde está escrito esotérica, leia-se de autoajuda, tá? Aí aqui já cabe um parêntese gigantesco, né? No que diz respeito à autoajuda. Ora, pode a criatura ajudar-se a si própria sem a mão do Criador? Eu gostaria que esse questionamento ficasse na cabeça dos amados. Pode a criatura autoajudar-se sem a presença do Criador? Hoje, quando vamos pregar o Evangelho e tentar mostrar trechos da Bíblia, somos interrompidos com frases do tipo: eu li que a Bíblia foi totalmente alterada e está cheia de erros. Não creio mais na Bíblia. É um livro humano. E citam trechos de reportagens de revista como Galileu e super interessante. O objetivo deste estudo é fornecer aos irmãos informações importantes sobre a Bíblia, sobre a história da Bíblia, a sua formação e preservação baseada nos testemunhos dos profetas, apóstolos e de Jesus Cristo, mostrando por meio da própria Bíblia e por relatos históricos a realidade dos fatos. Sabemos que desde o início da história humana, o inimigo tenta corromper a palavra de Deus e arrebanhar pessoas que estão à beira do caminho. Ou seja, pessoas que escutam a palavra de Deus e, como não a entendem, vem o inimigo e arrebata o que foi semeado em seus corações. Mateus 13:19. Acima nós já lemos isso. Queridos, é algo terrível, sabe? Hoje em dia, de uma maneira muito perspicaz, Satanás tem introduzido heresias fatais no seio da igreja, transformando algumas placas em sinagoga de Satanás, que proferem ensino de demônios. Temos como exemplo a teologia da prosperidade, a afirmação positivista e tantas outras. O adventismo, o mormonismo, né? Então, nós precisamos estar muito cuidadosos, sabe? Esse estudo ajudará muito no evangelismo, pois
teremos argumentos convincentes para ajudar a própria igreja e também outras pessoas, pois devemos estar preparados para testemunhar em favor da verdade e combater o erro. Se vocês retornarem a um dos conceitos da teologia sistemática, o significado de testemunhar só pode testemunhar quem vive, quem teve experiência, né? Então, para testemunhar, eu tenho que viver o cristianismo, tenho que viver a palavra de Deus em toda a sua complexidade. Eu tenho que conhecer, me aprofundar nos estudos para aprender daquele que tem o que me ensinar, que é o Espírito Santo de Deus. Bom, declaração doutrinária. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens, sendo Deus seu verdadeiro autor. Foi escrita por homens, inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. A Bíblia é autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas a doutrina e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. O que é Bíblia? É um livro composto por vários livros. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livros. Cerca de 40 escritores em diferentes épocas escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, um único autor e vários escritores, profetas e apóstolos. Está dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Os nomes Antigo Testamento e Novo focalizam as duas grandes alianças feitas por Deus com seu povo. O Antigo Testamento, a palavra testamento corresponde à palavra hebraica berit, aliança, pacto, contrato. O Antigo Testamento é a revelação de Deus para o povo de Israel, apontando para a vinda do Messias, que haveria de ocorrer na plenitude dos tempos. Antiga Aliança. Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 24:8. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui a aliança, o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Outras alianças registradas: aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Isaque, aliança com Jacó, aliança com Davi. Promessa da nova aliança. Sendo a aliança quebrada pela infidelidade do povo, Deus prometeu uma nova aliança que deveria ser ratificada com o sangue de Cristo. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. Nova aliança igual à aliança eterna. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração.
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 31, 33. Novo Testamento trata da nova aliança. O Novo Testamento é a revelação de Deus para o bem de todos os povos. Jesus Cristo, o Messias e Salvador, veio na plenitude dos tempos e com ele teve início a igreja, fundada sobre os alicerces do testemunho dos apóstolos. Os escritores do Novo Testamento passaram a chamar a primeira aliança de antiga aliança, porque foi substituída por uma aliança superior, feita com o sangue de Jesus Cristo. Amados, após a rebeldia e a insensatez do povo hebreu durante a aliança mosaica, após terem recebido do Senhor de Deus, mesmo assim, como a aliança com a semente de Abraão era incondicional e eterna, Deus que faria uma nova aliança. Tremendo. Esse Deus é tremendo, é maravilhoso demais, né? Maravilhoso demais. Porque isto é o meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8:3. Ministro de um novo testamento, não da letra. A letra mata e o espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. A Bíblia foi escrita por 40 diferentes autores que representam 19 diferentes ocupações. Pastores, fazendeiros, pescadores, que viveram num período em torno de 1.600 anos. São aproximadamente 50 gerações de homens. Os primeiros 39 em hebraico ao longo de um período em torno de 1.000 anos. A Escritura foi redigida, exceto livros apócrifos, não autênticos. Os últimos 27 livros da Bíblia foram escritos em grego durante um período. Bíblia, na época de Jesus, era chamada de Moisés e os profetas e salmos, a Escritura ou as Escrituras. Lucas 24, 44. E disse-lhes, são estas as ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Hebraico, língua em que foi escrito o Antigo Testamento, exceto alguns poucos trechos que foram escritos em aramaico. Aramaico, grupo de dialetos intimamente relacionados com o hebraico e falados na terra de Israel e em outros países do mundo bíblico, segundo a Reis 18, 26. Estão escritos em aramaico os seguintes textos bíblicos: Esdras, Daniel, somente esses capítulos aqui, queridos, Esdras, 4, 18, 7 do 12 ao 26, Daniel 2, 4 ao 7, 28. Grego koiné, ou grego comum,
língua difundida pelo Império de Alexandre o Grande, que viveu de 356 a 323 a.C. Ele conquistou o mundo civilizado desde é também conhecido como Alexandre Magno. Deus preparou o cenário para que o Novo Testamento fosse escrito nessa língua antes médicos, escritores e políticos. Autógrafo. Texto original escrito por um profeta, apóstolo ou evangelista inspirado pelo Espírito Santo. Somente cópias. Porém, os milhares de cópias espalhados pelos cristãos do mundo e preservadas de geração em geração garantem a sua fidelidade, pois Deus prometeu que sua palavra não seria destruída. Salmo 119, 89. Apócrifos. Livros que a Igreja Romana, no Concílio de Trento, em 1546, declarou inspirado, embora não fizessem parte do cânon do Antigo Testamento, estabelecido pelos judeus de Israel. Isso veio a ocorrer por causa da Reforma Protestante. Os católicos chamam esses livros de deuterocanônicos, isto é, pertencentes ao segundo cânon. A formação do cânon do Antigo Testamento. Conjunto de livros do Antigo Testamento que a Igreja cristã reconhece como genuínos e inspirados. No cânon aceito pelos evangélicos, há 39 livros. O cânon católico tem a mais 7 livros e algumas porções. O cânon do Antigo Testamento é o mesmo para os judeus e os evangélicos. Êxodo 24:8. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Êxodo 32:16. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Josué 8:32. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinham escrito diante dos filhos de Israel. E por aí vai. Amados, Paulo já nos fala, Paulo manda divulgar suas cartas entre as igrejas. Paulo alertou sobre as falsificações. Paulo recomenda a preservação. As tradições por palavra que Paulo se refere são as tradições que os apóstolos ensinaram, estas registradas nos diversos livros do Novo Testamento. Não faz parte a tradição inventada logo após a morte deles, como afirma a Igreja Romana. O apóstolo Pedro confirma que as cartas de Paulo são escritura. Paulo, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. 2 Pedro 3,16. Fechamento completo do cânon. Os concílios efetuados pela Igreja de Roma apenas reconheceram aquilo que já era evidência entre as igrejas fiéis a Cristo. Os concílios expurgaram os escritos falsos por não haver testemunho entre os fiéis e também por conterem informações falsas. A Bíblia não é um produto da Igreja Romana, é, pois, um produto do Espírito Santo. Então, vamos estudar a estrutura do Velho Testamento. Na apostila
na página 8, nós temos aí uma tabela com a estrutura. Então, vejamos aqui a estrutura do Velho Testamento. Tá? Nós temos o Pentateuco, que são os livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, Esdras, Neemias. E Esther. Apócrifos históricos. Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Livros poéticos e sapiensais, ou seja, poéticos e sabedorias. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos. Aí vem os apócrifos dessa categoria, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico, e não Eclesiastes. Livros proféticos, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações. Aí nós temos Baruque, Ezequiel e Daniel. Amados, vejamos então por que de profetas maiores e profetas menores. Isso não se dá à importância das profecias, tá? Isaías não é um dos profetas maiores, porque as suas profecias são mais importantes que as do profeta Oséias, por exemplo. Não. Essa relação de profetas maiores com profetas menores se dá na quantidade das profecias. Amém? Que ninguém tenha dúvida disso, tá, amados? Então, o livro com a maior quantidade de profecias, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores. Então, nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Amém? Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estrutura do Novo Testamento. Evangelhos, nós temos 4. Mateus, Marcos, Lucas, João. História, nós temos 1. Atos dos Apóstolos. Em que muitos estudiosos afirmam ser continuação do evangelho escrito por Lucas. Tá? E se você fundir os dois, você vai ver uma continuidade. Cartas paulinas. Nós temos Romanos, 1 Tessalonicenses, 1 aos Coríntios, 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios, 1 Gálatas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Gálatas, Efésio, Tito, Filipenses, Filemão, Colossenses. Cartas gerais, nós temos Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, que não é o Iscariotes. E temos o livro de Apocalipse, livro das Revelações. Divisão em capítulos e versículos. A Bíblia foi dividida em capítulos pelo bispo católico Stephen Langton entre 1234 e 1242. Os maçoretas dividiram o Antigo Testamento em versículos no século IX. O Novo Testamento foi dividido em versículos por Robert Stephanus em 1551, na Reforma Protestante. Inerrância. Vamos entender o princípio da inerrância. Jesus prometeu
que o Espírito Santo capacitaria seus apóstolos para lembrarem de tudo o que foi dito. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Jesus também disse, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará de si mesmo, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. Sobre a inerrância. Se Gênesis não é exato em cada detalhe, então em qual parte da Bíblia poderemos confiar? Se a Bíblia está errada quanto à origem do homem e seu pecado, como poderemos confiar no que ela diz sobre a sua redenção e seu destino eterno? Será que a Bíblia é frágil devido à ignorância de Deus? Muitos dos evangelhos de hoje parecem pensar que os cientistas sabem mais sobre o universo do que o próprio Criador. Tragicamente, há uma crescente rejeição da infalibilidade da Bíblia entre muitas pessoas que se chamam cristãos. Amados, aí cabe uma série de reflexões, né? Vejamos a primeira delas. Olha para você, querido, pega um espelho aí, dá uma olhada para você. A palavra de Deus diz que você foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Amado, tu acha que Deus é macaco, é? Não, se você crê na teoria do evolucionismo segundo Charles Darwin, né? Você não é imagem e semelhança de Deus, pô. Tu descende de um primata. Como é que faz? Cuidado, viu? Para que no final das eras tu não vire um jacaré. Né? Se Deus criou todos os animais, cada um conforme a sua espécie, onde é que está a dificuldade de compreensão disso? Será que é tão difícil compreender a simplicidade do reino de Deus? Né? Ora, tem crente que acha bacana e legal a aceitação da homossexualidade e do casamento de pessoas do mesmo gênero. Ora, Deus, quando cria o homem e cria a mulher, ele diz que os dois, ao se juntarem, se tornam uma só carne. Homem e mulher. Deus não criou um ser andrógeno. Homem com homem não procria. Mulher com mulher também não procria. E vou mais além. A adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo que vivem juntas só tem causado distorção na mente dessas crianças. E ao que se pode afirmar, segundo estudos, a partir desse experimento social que aí está, é que essas crianças, na grande maioria das vezes, copiam um comportamento sexual daqueles que se dizem pais, tá? Tem sim, tem evangélico hoje que já está acreditando em ET, né?
Tem evangélico hoje que crê no evolucionismo. É uma tristeza, queridos. É uma tristeza ver esse tipo de coisa, tá? A Bíblia, ela é inerrante. Ela não erra. É impossível. Se as últimas descobertas da ciência concordam ou não com a Bíblia, isto não deve inquietar o povo de Deus. Como confiamos em Deus, não somos intimidados pelos homens. Não troque a palavra infalível de Deus pelas opiniões mutáveis e falíveis dos homens. Os cientistas cometem erros e muitas vezes são condicionados por preconceito. Os maiores cientistas têm sido influenciados por orgulho, ambição, cobiça, inveja e até por evidente impulso de estar certo. Quantas vezes vimos na televisão os cientistas afirmarem uma coisa e uma década depois negarem aquilo que falaram? Todos que desejam confiar e obedecer à palavra de Cristo e que querem ser seus verdadeiros discípulos precisam estar prontos a permanecer sozinhos, como Daniel e seus amigos. Daniel 3:12 ao 20. Com medo de serem diferentes, muitos cristãos seguem a multidão. João 8:31 e 32. Temos que crer na Bíblia inteira. Hoje eu reconheço que, num período da minha vida, eu estava do lado das pessoas que criticavam e achavam que tudo era relativo. E agora eu estou recebendo as críticas por acreditar no Deus absoluto. Evidências da autoridade da Bíblia. Confirmada por Paulo, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. 2 Timóteo 3:16 e 17. Paulo afirma que os seus escritos são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14:37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que escrevo são mandamentos do Senhor. Confirmada por Pedro. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:20 e 21. Confirmada por Jesus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João 5:46 e 47. Mais evidências da autoridade bíblica. A consciência interna, o conteúdo e os feitos da Escritura. A Bíblia tem muitas variedades, mas uma mensagem uniforme. Ela foi escrita durante um tempo de 1.600 anos, em 3 línguas, por cerca de 40 autores, falando de muitos assuntos. Contudo, a Bíblia não tem uma surpreendente unidade e consistência na sua mensagem. Além disso, ela contém muitas coisas que a mente humana nunca poderia ter imaginado. Seu conteúdo surpreende as mentes mais brilhantes.
A Bíblia tem transformado países, sociedades e milhões de vidas através da história. A Bíblia é a palavra poderosa de Deus. Inspiração, inerrância, infalibilidade. A Bíblia é inspirada por Deus. Inspirada igual a soprada, do grego. Pneustos. Portanto, se é inspirada, é inerrante. Se é inerrante, então é infalível. Né? Querido, se a Bíblia é inspirada por Deus, ela não está errada, nem erra. E se ela não erra, ela é infalível. São conceitos lógicos. E os erros da Bíblia? Existem algumas dificuldades na Bíblia, mas não há erros. Ninguém conseguiu provar que a Bíblia está errada. Em alguns trechos, houve erro do copista, mas com a análise de outras cópias, revelou-se o problema. O que acontece às vezes é problema de interpretação dos homens, ou algo que ainda não foi esclarecido. Ajuda para as dificuldades da Bíblia. Livro: Manual Popular de Dúvidas, Enigmas, Contradições da Bíblia. Autores: Norman Geisler, Thomas Howe, editora Novo Mundo. Tipos de Bíblia. Perguntas: por que existem diferenças entre algumas Bíblias? Qual é a melhor tradução da Bíblia? O que é preciso saber para não ser enganado quando comprar uma Bíblia? Basicamente, possuímos dois tipos de Bíblia: baseadas no texto tradicional ou texto bizantino, Antigo Testamento, texto masotérico, hebraico, Novo Testamento, textos receptos, TR grego, preservado pela cultura oriental. Baseado no texto moderno ou texto alexandrino, Antigo Testamento, Septuaginta, no grego. Novo Testamento, texto crítico, TC, do grego. Preservado pela cultura ocidental. Bíblia, Antigo Testamento, texto massotérico e Septuaginta. Novo Testamento, texto recebido e texto crítico. Antigo Testamento, texto massorético. Os massoretas eram escribas judeus que se dedicavam a preservar e cuidar das escrituras do Antigo Testamento. Substituíram os escribas por volta do ano 500 depois de Cristo, até 1000 depois de Cristo. No hebraico antigo escrevia-se somente com consoantes e as vogais eram somente pronunciadas, isto é, as vogais eram transmitidas através das gerações do povo judeu oralmente e não de forma escrita. Os masoretas foram os responsáveis pela adição de vogais no texto hebraico moderno. Antigo Testamento / Septuaginta é o nome de uma tradução do Antigo Testamento para o idioma grego, feita no século III a.C. Foi encomendada por Ptolomeu II, rei do Egito, para ilustrar a recém-inaugurada Biblioteca de Alexandria. A tradução ficou conhecida como os 70, ou Septuaginta, palavra latina que significava 70, ou ainda LXX, pois 70
2 rabinos trabalharam nela. A Septuaginta foi usada como base para diversas traduções da Bíblia do Ocidente. A recuperação do texto bíblico. Na Idade Média, a Igreja Romana só permitia o uso do latim, e o povo não tinha acesso à Bíblia, nem aos textos em grego. A Igreja Romana preservou a Bíblia em latim por meio da tradução de Jerônimo, a Vulgata Latina. No período entre 400 e 1400 d.C., a Bíblia oficial do Ocidente era a Vulgata Latina. Precursores da Reforma que lutaram pela divulgação da Bíblia, de 1376 a 1416. John Wycliffe traduz a Bíblia para o inglês. John Hus, condenado à fogueira por apoiar Wycliffe. Jerônimo de Praga, condenado à fogueira por apoiar John Hus. O texto receptus, texto recebido. No Império Bizantino, o Império Romano do Oriente e a cultura grega foi preservada nos períodos de 333 d.C. a 1453 d.C. Os bizantinos conservaram muitas cópias dos manuscritos do Novo Testamento em sua língua original. Cerca de 5.000 manuscritos. Com a invasão dos muçulmanos em 1453 e o fim do Império Bizantino, os eruditos cristãos fugiram para o Ocidente, levando consigo as cópias dos textos gregos. Esse fato reavivou o estudo do grego no Ocidente. Após a invenção da prensa móvel por Gutenberg em 1457, o evangelho expandiu poderosamente. Erasmo de Roterdã, um estudioso do grego, preparou uma edição do Novo Testamento, tendo com base os melhores manuscritos bizantinos. Esse texto foi posteriormente denominado textus receptus, ou texto recebido, ou simplesmente TR. O TR foi editado por Erasmo em 1516 e depois por Estefano, em 1546 a 1551. Depois por Beza, 1598, e os irmãos Eusevir, 1624 a 1633. O textus receptus, TR, foi o texto grego usado na Reforma. As Bíblias produzidas na Reforma Protestante. Bíblia de Lutero, alemão. Reina Valera, espanhol. Rei Tiago, King James, inglês. Diodati, italiana. João Ferreira de Almeida, português. Muitas Bíblias foram traduzidas pela Igreja Romana e muitos crentes foram mortos por causa das novas traduções da Bíblia. William Tyndale foi condenado e morto em 6 de outubro de 1536 por traduzir a Bíblia para o inglês. Por cerca de 400 anos, de 1500 a 1900, o maior avivamento do planeta, o protestantismo, usou o mesmo tipo de Bíblia, ou seja, Bíblias baseadas no texto preservado do Oriente, texto bizantino. Como surgiu o texto crítico? Cerca de 400 anos após a Reforma Protestante, o pesquisador Tischendorf descobriu mais 2 manuscritos gregos datados do IV século. Códice Sinaiticus, no convento de Santa Catarina, no Monte Sinai. Esses manuscritos estavam numa cesta de lixo, prestes a se tornarem combustível para o fogão do convento. E Códice Vaticanus, 1866, guardado em uma biblioteca do Vaticano, onde está até hoje. O Vaticano só permitiu que ele consultasse durante 14 dias e 3 horas. Durante 14 dias, 3 horas por dia.
Em 1882, dois bispos anglicanos, Westcott e Hortz, fizeram um trabalho de crítica textual baseando-se principalmente nesses dois manuscritos. A partir daí, lançaram uma visão revisada do texto grego. Esse texto passou a ser chamado de texto crítico. O texto crítico possui 7% de diferença do TR. O trabalho de crítica textual consiste em determinar qual a versão mais provável do texto original dentre as variantes dos manuscritos disponíveis. Porém, foi dado um peso maior aos dois manuscritos descobertos, os sinaíticos e vaticanos, por serem mais antigos e mais completos. Daí surgiu o termo melhores manuscritos. A partir de 1882, foram lançadas novas Bíblias no mundo inteiro, baseadas no texto crítico. Só após o ano de 1882, com o trabalho de Westcott e Hort, é que houve toda a influência nas Bíblias atuais. Essa diferença de 7%, no geral, não afeta nenhuma doutrina fundamental do cristianismo. Métodos de tradução. Método de equivalência formal, método por equivalência formal e método por equivalência dinâmica. O método de equivalência formal consiste em traduzir-se por palavra do texto bíblico, seguindo a estrutura do grego ou do hebraico, mas respeitando as regras do português. Acrescentam-se as palavras em caracteres itálicos para indicar que uma específica palavra não consta do texto base, mas precisou ser adicionada para dar melhor fluência ao texto. Exemplo de tradução por equivalência formal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Método por equivalência dinâmica. Este princípio tenta usar uma tradução que se aproxime do sentido original do texto, usando a fluência da língua, para a qual se está traduzindo, sem, contudo, seguir a estrutura do grego ou hebraico. Aqui, amados, eu tenho uma ressalva tão grande sobre esse método. Ressalva minha, deste pastor que vos fala, tá? Principalmente nesses exemplos, né, da nova linguagem traduzida, né, NTLH. Amados, eu acho muito complicado quando você não faz uma tradução formal, por equivalência formal, porque você tira do contexto aquilo que está lá. Sabe? Você tira do contexto aquilo que está lá. Então, nós necessitamos olhar com muito cuidado. Eu não uso essas Bíblias, tá? Essas aí eu não uso. Eu só uso as Bíblias que foram escritas, tá, por tradução de equivalência formal. Então, vejamos quais são as vantagens e desvantagens. Tradução formal, tá? Vantagens e desvantagens. É uma tradução fiel ao texto base. Palavra no grego, palavra no português. Passa maior confiança ao leitor. Possui uma leitura mais difícil, pois exige um nível cultural maior. Letra erudita. Possui expressões não tão comuns no nosso dia. Mode a tonfa, pedra de moinho.
não se te dá, não te importas. Com razão, o refrereis, o tolerais facilmente. Tradução dinâmica, vantagens e desvantagens. É uma tradução mais fácil de entender. Facilita a leitura para as pessoas mais simples. A fidelidade da tradução depende da fidelidade do tradutor. Aqui, para mim, é um dos problemas, tá? Nem sempre há uma correção de palavras entre o texto base e o texto traduzido. Em português, Almeida corrigida e fiel, 100% tradução formal. Almeida, revista e corrigida, tradução formal. Almeida, edição contemporânea da Editora Vida, 96 TR, 4% TC, tradução mista. Exemplo, Bíblia Thompson. Ara, Almeida, revista e atualizada, da SBB, tradução mista. Usa colchetes para indicar que faz parte da edição original de João Ferreira de Bíblias totalmente baseadas no TC e que usam um método de tradução dinâmica. NTLH, linguagem de hoje. Bíblia Viva, da Editora Vida. NVI, nova versão internacional. Bíblias católicas, todas. Tradução do Novo Mundo, Testemunha de Jeová. Amados, vamos parar por hoje aqui. Na próxima aula, nós terminamos. Amém? Então, na próxima aula, nós veremos a comparação entre o TR e o TC. Deus abençoe a todos. Fiquem com o Senhor Jesus.